Manaus, uma cidade onde a floresta e a modernidade se encontram, também preserva uma rica história cinematográfica. Mas para te contar essa história, a gente vai precisar voltar em alguns anos. E tudo começa no início do século XX, as primeiras exibições. A história do cinema em Manaus começou em 1904, com a inauguração do Cine Teatro Amazonas. O início dessa fascinante jornada começou com filmes mudos passados em telas improvisadas em praças e teatros públicos. E em 1911 surge o Cine Politeama. Nas décadas de 1950 e 1960, Manaus estava vivenciando a sua era de ouro do cinema. Os cinemas de rua, como o Cine Politeama e o Cine São Luís, tornaram-se ponto de encontro da sociedade local. O cinema era mais que entretenimento, era uma experiência cultural e social. O povo manauara teve a oportunidade de assistir produções que marcaram o cinema mundial. Porém, foi na época que o cinema brasileiro floresceu, onde diretores e atores ganharam destaque nas telas. E quem nos conta mais dessas histórias é o cineasta Roberto Cauã. Eu me lembro que tinha um grupo efervescente aqui em Manaus, ligado a cinema. A dificuldade na época era muito grande, mas o que existia no país inteiro era um chamado movimento cineclubista. Ou seja, existiam aqui vários cineclubes. Então, esses cineclubes eram abastecidos pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna, através de um amazonense, que era o curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que era o Cosme Alves Neto. Já no ano de 1970, acontece o declínio com a chegada da televisão. As salas que antes lotavam começaram a se esvaziar. Alguns cinemas fecharam as suas portas. Era um fim de uma era, ou talvez uma transição. Se quiser me ver um pouco maior, compre o pau-color de mesa pequeno. Maior ainda, tem o pau-color médio. E se nem assim você estiver satisfeito, compre o pau-color super tela. Maior do que isso, só mesmo me convidando para jantar. Mas é inegável que a televisão impactou diretamente o cinema. Anos 2000, renascimento com os complexos modernos. Novos complexos de cinema surgiram e eventos como o Festival de Cinema de Manaus deram visibilidade para a produção independente e o cinema regional. Jake Praia foi além dos problemas sociais e alterou o cotidiano da cidade por meio da música no filme Buenos Dias. Eu pensei, todos os filmes já falam de violência, drogas, enfim, eu vou fugir um pouco dessa vertente, fazer com que as pessoas ao assistir sintam-se felizes e sintam-se como se estivessem ali no meio do povo, entendeu? Tem muito amazonense que tem muita história para contar. E quem conta essa história pra gente é a dona Cláudia. Pra falar a verdade, eu não saía quase lá de dentro do cinema do Guarani, aonde é lá na Praça da Polícia, que hoje em dia é o Banco Itaú. Ali era o Cine Guarani, eu não saía lá de dentro. Ali tem duas sereias assim, do outro lado ali. Eu também não saía de lá. Pensa nos filmes. Todos os filmes que estavam lá, não queria nem saber como era o nome do filme, eu queria ir pro cinema. Eu não fui do tempo da televisão, eu fui do tempo do cinema, que a gente pagava a entrada e entrava. Eu assisti muito cinema, eu fui do tempo do cinema. Namorava no escurinho do cinema, era muito legal. O cinema amazonense nasceu, cresceu, superou desafios e continua evoluindo. E em 2020, lança o filme Noites Alienígenas. O que fazer aqui, meu filho? Falar com o senhor. Você falar o quê? Entrar pra família, senhor. Quer entrar pra nossa família? Que trouxe muitas premiações para nossa região. Do cinema mudo às superproduções, do declínio à renascença. O cinema amazonense é uma prova de como a arte se adapta e se reinventa. Com a nova geração de cineastas e com as histórias da Amazônia ainda a serem contadas, o futuro do cinema de Manaus é promissor. A jornada de cinema amazonense está longe de acabar. Que venham mais histórias para contar e que a sétima arte continue a iluminar as telas e o coração de Manaus.